respondemos, porque muitas vezes também não há tempo, né, hábil para responder todas as perguntas. Bom, vamos lá. A gente tem algumas esferas em relação a procedimentos na justiça e que devem ser respeitados. O advogado, ele pode entrar com qualquer ação judicial, como nós estamos falando especificamente na área da saúde, ele pode entrar com uma ação para defender aquela pessoa que necessita de um tratamento médico, ou teve um benefício negado, por exemplo, pelo INSS, ou essa pessoa, ela precisa de uma cirurgia urgente e o plano de saúde negou. Então, o advogado particular, ele pode entrar sim com uma ação judicial. E aí, geralmente, cobra-se honorários advocatícios, que é assim que o advogado trabalha. A Defensoria Pública, diferentemente do advogado, ela não cobra honorários. Então, é para aquela pessoa que tem uma renda menor, né? Geralmente são 3 salários mínimos, que são avaliados já diretamente pelo defensor público, e assim atende aquela pessoa nestas condições e vai pedir o mesmo tratamento, o mesmo pleito que um advogado pediria. Então, o que nós indicamos? Para aquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado particular, que converse com a Defensoria Pública de sua cidade e requeira este procedimento. O Ministério Público, geralmente se envolve com causas maiores. Então, por exemplo, a gente tem algumas vezes que acionar o Ministério Público para ter um benefício coletivo, ou seja, por exemplo, um medicamento que precisa ser incorporado no rol do SUS e precisamos da ajuda do Ministério Público. Aí a gente tem algumas esferas. Por exemplo, a gente tem o Ministério Público Estadual, que vai agir naquele estado especificamente. Então, se ele entrar com uma ação civil pública pedindo um tratamento X, quem vai conseguir são pessoas que moram naquele estado especificamente. Agora, se for federal, Ministério Público Federal, por exemplo, será um benefício coletivo para todo o Brasil. Então, vai depender muito de como esta pessoa ela precisa realizar o seu pedido e se ela tem condições ou não para requerer na justiça. Tá, então, em síntese, o advogado, se a pessoa tiver condições ou mais de 3 salários mínimos, né, for a renda, defensoria para até 3 salários mínimos e o Ministério Público quando a gente pensar num coletivo, né? E aí, eu acho que é importante salientar e, de repente, descrever em linhas gerais ou um bate-pronto, porque para ir ao Ministério Público a gente sabe que, enfim, demora para ser atendido, né? Tem toda uma morosidade, e às vezes chega lá faltando documentação. Então, acho que seria importante dar um breve, dar uma dica, enfim, os documentos básicos para chegar lá e, de fato, a demanda ser atendida, ou, de fato, o defensor se convencer daquela necessidade, né? O que seria importante o paciente levar na pastinha dele aí de documentos? Bom, vamos lá. Importantíssimo, documentos pessoais, tá? RG, CPF, né? Carteira de habilitação. Precisamos também do comprovante de endereço. Pode ser uma conta de água, luz, telefone. Geralmente com CEP. Nós precisamos também, se for um caso de saúde, para pedir tratamento médico, precisamos de um laudo médico especificando aquela doença, o histórico, se possível com CID, Código Internacional da Doença, o nome do paciente, a idade, desde quando ele tem aquela patologia, o histórico, os motivos pelo qual o médico está solicitando aquele tratamento. Geralmente, a gente pede para que o médico também deixe muito claro quais são os riscos e as consequências se aquela pessoa não fizer o tratamento médico, e se é um medicamento, se é um tratamento de forma contínua, por tempo determinado, é bom também que conste no laudo médico. E é importante que se tenha a data do pedido, para que seja um pedido atualizado, porque caso contrário, o defensor público nem vai receber aquele paciente. Geralmente, nós pedimos também
exames, né, comprobatórios, se aquela doença é possível demonstrar através de exames, que a pessoa leve alguns exames demonstrando que existe realmente aquele quadro clínico, e assim aquele defensor ou advogado, ele terá base para pedir mais documentos, se necessários, mas já vai ter uma ideia de qual será o pleito da ação, né? E aí a gente tem dois momentos. Nós podemos tanto pedir o tratamento médico para o SUS ou para o plano de saúde. Então, quem tem plano de saúde e precisa de um medicamento, por exemplo, de alto custo, precisa de um home care, de um atendimento domiciliar, de uma oxigenoterapia em casa, de equipamentos domiciliares, pode pedir sim para o plano de saúde. O tempo da ação é mais rápido. Então, a gente tem realmente, a justiça, a gente sabe que é demorada, muitas pessoas questionam sobre isso, falam sobre essa demora excessiva, mas na área da saúde muda um pouquinho, é mais célere. Então, por exemplo, nós entramos com uma ação judicial hoje, mais ou menos em uma semana, o juiz já vai julgar e vai dar seu sim ou não, né? Por exemplo, no nosso escritório, a gente tem cerca de 90% a 95% das ações já são concedidas nesta primeira semana, que é a tutela de urgência, que é a medida liminar. Sendo deferido, esse paciente já pode fazer o tratamento enquanto o processo corre. E por que o processo tem que correr? Porque a gente tem a sentença e depois a gente tem o acórdão. Então, necessariamente, nós temos que caminhar com todas as etapas do processo. Não basta conseguir só liminar inicialmente, o paciente realizar aquele tratamento, por quê? Se depois nós não continuarmos no processo, o que vai acontecer? Aquele paciente pode perder o direito e pode não conseguir mais aquele tratamento que era o objetivo da ação. Então, de qualquer forma, a gente vai precisar de uma documentação inicial como base, mas no caminhar do processo, esse advogado, esse defensor público vai acompanhar esse paciente até para saber se houve melhora, se vai precisar trocar algum medicamento, se vai precisar incluir algum medicamento. Então, este acompanhamento é imprescindível para o bom andamento de uma ação processual. Entendi. Eu tenho várias perguntas para a gente ir conversando aqui, mas como o encontro é dos líderes, eu vou deixar em algum gapzinho, eu faço as perguntas e também eu estou aqui controlando todas as perguntas do YouTube, Facebook, e aí eu entro com as perguntas dos pacientes também. Meninas, vocês têm alguma pergunta? Teresina, Rose, Ana? Eu queria saber, no caso ela falou que pode entrar para o medicamento também, pode entrar com uma ação. No caso, na Defensoria Pública, eu posso fazer esse pedido para que o meu plano de saúde forneça uma medicação que o governo, que tem a obrigação de fornecer, não está fornecendo? Sim, Teresina, pode, tá? E por quê? Porque a gente tem o direito da saúde já determinado na Constituição Federal, no artigo 96, mas nós temos também a legislação complementar. Então, não só a saúde pública, mas a saúde suplementar, que no caso são os planos de saúde, são obrigados a fornecer medicamentos, principalmente quando esse medicamento é um medicamento de alto custo. Por exemplo, a gente tem vários casos de medicamentos oncológicos. Então, assim, não é qualquer medicamento, né? Se for medicamento de baixo custo, nós indicamos que esta pessoa procure programas do governo, municipal, estadual e federal, como, por exemplo, Dose Certa. A gente tem programas de farmácia de alto custo, farmácias especializadas, né? Nós temos a farmácia popular, que reduz o valor do medicamento nas drogarias e farmácias. Então, esses programas servem para fornecer o medicamento. Só que, em alguns casos, nós temos medicamentos caros que não estão na listagem do SUS e que podem ser pleiteados pelos planos de saúde. Tá. Complementando a Teresina, ela falou pela defensoria para processar o plano.
acho que talvez fique incoerente a questão da renda, né? Ou tem muitos casos, eu é que estou locubrando errado. Então, vai depender muito da renda da pessoa, porque a pessoa ela pode ter um plano de saúde, por exemplo, um aposentado que não tem uma renda alta, mas que os filhos pagam o plano como forma de ajudar aquele pai. E aí a Defensoria Pública ela pode sim entrar, né, com esse pedido, sem dúvida. Aproveitando, tem uma pergunta de uma pessoa aqui. Pode ir, Teresina, depois eu faço dessa pessoa. É porque dentro disso aí mesmo. Então, no caso, porque foi colocado a questão da renda. No caso, a pessoa tem a renda, ela tem o plano e ela tem a renda, ela não são os filhos nem nada. Então, um advogado pode pleitear isso com o plano de saúde? Pode, o advogado pode pleitear junto ao plano de saúde, requerendo o seu tratamento. E aí, por exemplo, se for só um medicamento, é bom que seja um medicamento de alto custo, é bom que seja um medicamento que não está sendo fornecido pelo SUS, para que essa pessoa possa entrar na justiça. E aí ela comprova também a renda, se ela quiser entrar na Defensoria Pública. O direito ela tem de receber do plano, e aí vai depender se ela vai por advogado ou pela defensoria, dependendo da renda dela, né? Exatamente. Aí, nessa mesma linha, tem uma pergunta de uma pessoa que ela precisa de uma medicação que é oral, enfim, conheço essa medicação, toma em casa, normal, para o tratamento, também essa é para hipertensão pulmonar, também para manutenção da vida, tal. Pelo que eu entendi, ela foi até a defensoria, e a defensoria encaminhou para a Justiça Federal, tá? E o plano de saúde dela não autorizou a medicação, justificando que é uma droga que é tomada em domicílio. Então, a pergunta dela é se a defensoria pode pedir essa droga para o plano. Pode, né? Porque se ela já está lá, acho que vale essa conversa com o defensor, então, né? É verdade, vale essa conversa com o defensor, pode pedir para o plano de saúde, né, para que custeie esse tratamento, e geralmente, né, deve ter sido encaminhado para a Justiça Federal, no caso, foi para o Juizado Especial Federal, que não precisa de advogado. Só que eu não indico o Juizado Especial Federal porque eles não têm especialização em saúde. Então, eles farão uma petição que geralmente é uma... Não estou falando mal do Juizado Especial de forma alguma, mas assim, eu acho que neste momento a especialização é muito importante, até mesmo porque entrou uma vez com a ação errada, não pode entrar nunca mais, perde o direito ao tratamento. Então, é muito importante que se entre com um especialista. E no Juizado Especial Federal, eles têm todas as matérias. Então, eles recebem aquela pessoa, não cobram, é um procedimento gratuito. A pessoa vai lá, entra com o seu pedido e aguarda o procedimento do próprio juizado. E, às vezes, tem um indeferimento ou tem uma sentença improcedente porque não está bem específico essa questão, essa necessidade premente do tratamento, e a pessoa acaba perdendo o direito ao seu pleito. Fala, Ana. Aqui em Recife teve um caso de um paciente que foi negada a medicação no início do tratamento, que alegaram que se eles só forneceriam se fosse em caso de internamento. Então, Ana, o que acontece? Muitas vezes, né, o plano de saúde, ele nega o tratamento quando a pessoa vai tomar em casa. Então, assim, a gente atende muitas pessoas que precisam, por exemplo, de quimioterápicos orais, que é um medicamento caro. Se essa medicação for de alto custo, e aí a gente fala de alto custo, uma medicação cara, acima de R$1.000 por mês, já é possível pedir para o plano. Mesmo que seja tomada em casa, essa pessoa ela tem direito ao pleito. Mesmo pelo plano de saúde, é possível, desde que o médico comprove a necessidade daquele medicamento, que é de forma contínua, colocando aqueles riscos e consequências. E aí, essa negativa, ela pode juntar no processo, demonstrando que administrativamente o plano já negou logo de cara. E aí ela já pode requerer. E essa mesma pessoa disse que a defensoria arquivou o processo dela. Aí, para desarquivar,
precisaria de trazer algo novo ou ela pode ir pedir de novo para reconsiderar esse processo, Cláudia? Então, depende, Paula. A gente tem dois caminhos, né? Primeiro, se esta ação ela teve sentença, ela teve decisão e foi apreciada o mérito, o objeto da ação, ela não pode entrar com uma nova ação, com o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir. Então, nesta situação, ela não pode entrar, tá? É só se for uma outra medicação, uma outra coisa, ou um outro plano de saúde. Agora, se esse processo for arquivado sem resolução do mérito do objeto, aí sim ela pode entrar com uma ação judicial requerendo seu tratamento e nem precisa desarquivar esta ação da Defensoria Pública para continuar. É melhor que faça uma nova ação. O advogado ou o defensor pode explicar se houve resolução do mérito ou não daquele processo. Então, dependendo como foi julgado, e se foi julgado, ela vai ter um encaminhamento. Entendi. Meninas, dúvidas aí? A Rose tá falando, Rose? Tá. Eu tenho um processo na defensoria de uma medicação que era fornecida pelo município. Foi uma ação que os pneumologistas fizeram e conseguiram. Depois de um período, o município cortou. E a medicação, para mim, se torna cara. Eu fui, na época, eu fui no Ministério Público, eles me encaminharam para a Defensoria da União, e entrei com um processo lá. E o município negou, né? Porque, assim, ela não está no rol do SUS e nada. E só que ficou lá ainda para decisão, não foi dada a sentença final ainda. Tá? Porque eles pediram para o médico preencher novamente vários papéis. Qual é o tempo? Porque você falou, né? Não existe um tempo certo, né? Às vezes, para conseguir. Mas, assim, falando do plano de saúde, porque eu tenho o plano, não poderia ser automático, então, se o município nega, a defensoria não cobra direto do plano, ou eu teria que entrar novamente com algum papel, alguma coisa solicitando isso? Já faz muito tempo que... Já faz aqui uns 2 anos, mais ou menos. E depois disso, eu tive problemas de saúde, eu fiquei internada, fiz tratamento com vários antibióticos, depois passei por uma cirurgia, não sei se foi consequência ou não disso tudo. E, assim, a partir do mês que veio, eu estava recebendo doação, né, e a partir do mês que vem eu já não tenho mais, sabe? Então, eu já não vou precisar comprar essa medicação. Então, aí você falando agora do plano de saúde... Daí eu pensei que não teria essa possibilidade, né? Então, a gente tem que verificar direitinho esse processo, né? Porque está já com o tempo, né? Bem arrastado aí processualmente falando, e geralmente não demora tudo isso, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a gente entra com um processo 1 semana para apreciar a tutela, sim ou não. Apreciou a tutela, ok, a pessoa vai receber o seu tratamento. Se for plano de saúde, cerca de 15 dias. Se for SUS, geralmente 1 mês a 2 meses recebe o tratamento. É assim que funciona. Depois a gente vai ter a sentença. A sentença vai demorar aproximadamente alguns meses, de 1 ano, 1 ano e meio. Depois da sentença, a gente vai ter o acórdão. Então, o processo final... Geralmente, a gente tem um tempo de 2 a 3 anos na área da saúde. Então, eu acho que é interessante você falar com o defensor público, até mesmo para perguntar qual é o andamento, né, dessa ação atualmente, e, de repente, ele até peticionar, entrar no processo, né, solicitando uma movimentação se o processo está parado. Haja vista que é uma medicação importante, que você não pode ficar sem esse medicamento, e se for pedido pelo plano de saúde, muitas vezes, por exemplo, o tratamento de home care, que a pessoa precisa receber não só medicamentos, mas insumos, enfermagem, fisioterapia em casa, fono, fraldas, toda o seu tratamento... Se ela já gastou com esse tratamento, ela pode requerer, além do tratamento daqui para frente, o reembolso daquilo que ela já pagou.
Então, é possível. No SUS, não é possível pedir desta forma. No SUS, só dá para pedir o tratamento daqui para frente. Então, se você tiver esta ação, por exemplo, com o plano de saúde, tudo que você está pagando mês a mês de medicamento, você poderia colocar nessa ação e já pedir também o ressarcimento desses valores. E no caso de ter participação ali, né? Vai ser descontado parte da medicação ou não? Se tiver coparticipação, não, se tiver coparticipação, será descontado de acordo com o contrato. Por exemplo, tem coparticipação que você tem as consultas, né, que você tem a participação. Tem casos que tem em terapias também essa coparticipação. Em outros, né, a parte medicamentosa não entra. Então, vai depender muito de como foi feito este contrato. Mas se tiver a coparticipação e a indicação que você tem que participar também destes valores, com certeza será cobrado. Eu tenho uma outra pergunta aqui de uma paciente, ela é aqui de Joinville. Quanto tempo leva o processo para conseguir a indicação, no caso do Rilcivate? Ela vai começar o tratamento ainda. E depois a sentença, né? Se for favorável, quanto tempo o governo tem para dar um remédio e quanto tempo vale essa sentença? Se vale, por exemplo, o tempo que for necessário para tomar a medicação, ela vai ter que entrar novamente ou não? É uma vez só, né? E também estou preocupada porque vai ter um aumento de pedidos desse medicamento por causa de pessoas que tiveram sequelas pelo Covid. E esse aumento de pedidos pode prejudicar o meu. Ainda é tudo novo para mim, por isso as dúvidas. Aí, no caso, ela tem marcado consulta no dia 1º de setembro. No caso, ela tem uma medicação que também é tomar para embolia pulmonar, e a Covid também leva a embolia pulmonar, né? Então, essa é a dúvida dela. Até eu conversei com o médico, ele disse, no caso, ela só não é usada para embolia grave. Então, eu já vou respondendo aí pelo final, tá? Não atrapalha. Então, assim, ela pode ficar tranquila que o processo dela é individual e será analisado de acordo com o pedido em relação ao seu tratamento médico, independente se as outras pessoas estão precisando mais ou menos daquela medicação, tá bem? E mesmo diante da pandemia, do quadro que nós estamos vivendo. Então, ela pode, sim, continuar o processo de forma tranquila. E se ela teve já uma sentença favorável, essa sentença é para sempre, dependendo dos termos que o juiz colocou na sentença. Se o juiz colocou defiro, do procedência total no pedido, aí sim ela vai ter direito ao seu tratamento por tempo indeterminado, de forma contínua, se assim o advogado, no começo, solicitou dessa forma. Então, ela terá esse tratamento. Agora, por exemplo, a gente tem casos de advogados que pedem por um determinado período. E aí, se for pedido por um determinado período, ela não terá para sempre essa medicação. Por isso, da necessidade de ter um especialista, uma pessoa que saiba dos trâmites, não só judiciais, mas na esfera também administrativa. Por quê? O acompanhamento, ele precisa ser constante. Quando a gente entra com uma ação para um paciente requerendo um tratamento médico, um fornecimento de medicamento, seja qual for, esse paciente, ele precisa de um acompanhamento, é uma vida, né? A saúde dele é muito sério. A área do direito à saúde é uma área que requer toda uma cautela, toda uma ação efetiva. Então, este paciente precisa ser acompanhado. Mas é importante que ela veja na sentença qual foi os termos relacionados em relação à entrega desta medicação. E se ela tiver alguma dúvida, ela pode perguntar para o advogado dela, para que ele esclareça como foi dado esta medicação, se ela vai precisar entrar com um novo processo ou não. Já entrando na mesma linha, tem um paciente em Rio do Sul que ele também precisa dessa medicação e foi negado 3 vezes. Ele está mais de 1 ano já sem tratamento. Agora, novamente, ele voltou a dar entrada no processo.
a gente percebe uma dificuldade na sentença que o juiz dá. Ele nega a medicação achando que ele pode tomar a medicação, digamos, dos pacientes do grupo 1, que é o Brizentano, Bozentano, e eles acabam negando. E para aquele paciente seria só essa medicação. Sabe? Como a gente vai fazer eles entenderem que ele precisa dessa medicação? Que até assim, foram 3 juízes diferentes que negaram para ele. Rose, a gente tem sim como fazer com que o juiz entenda, tá? O laudo médico é, assim, o documento mais importante para uma ação judicial. O próprio médico pode trazer medicina baseada em evidências, com dados científicos daquela medicação, daquela doença, demonstrando que somente aquele medicamento pode ser utilizado neste caso. E aí, até colocar a questão dos riscos se aquele paciente não fizer uso daquele medicamento. Então, o que pode acontecer com aquele paciente? No mais, pode ser pedido até uma perícia para comprovar a necessidade do paciente. Então, assim, há meios, mas o advogado, ele precisa realizar todos os procedimentos possíveis para que essa medicação seja entregue e para que convença o juiz. Por quê? O juiz, o desembargador, ele vai julgar de acordo com o seu critério subjetivo. Se não tiver de forma muito clara, muito específica, a necessidade do uso premente daquele medicamento, ele não vai conceder. E aí aquela pessoa vai ficar desassistida. Então, precisa, sim, ter um bom laudo médico e toda a experiência, expertise do advogado para colocar elementos na ação para que a gente demonstre claramente que aquele paciente não pode ficar sem a medicação. Porque senão, por exemplo, ele pode vir a óbito, né? A gente tem, por exemplo, dezenas de casos de diabetes no escritório. Se a pessoa não receber a insulina, vai virar óbito. E é isso que a gente precisa deixar bem claro. Juiz, nós precisamos dessa medicação o mais rápido possível. O nosso paciente não pode ficar sem esse tratamento. E é isso que precisa ser evidenciado. Porque, caso contrário, juiz, desembargador não vai conceder o pedido. Falta um convencimento aí de algo está se perdendo nessa linha, né? Para não conseguir nenhuma liminar, porque ele até comentou, o paciente não dá para esperar 1 ano e meio pela decisão, ele fica mais doente do que antes. Ele não deveria esperar 1 ano e meio num caso desse, né? Deveria já estar com uma liminar aí num tempo rápido, como você comentou aí, de 1 semana, né? Tem uma pergunta aqui de Brasília, da Roberta, falando que ela entrou na defensoria, ela entrou pela defensoria, imagino que ela tenha ido lá fazer o pedido, né? E não teve resposta nenhuma. Como devo me posicionar em relação a essa questão? A defensoria tem um volume muito grande mesmo, né? Exatamente, Paula. Tem, só complementando a primeira questão, antes de falar da defensoria, se a liminar for negada, a gente tem um recurso chamado agravo de instrumento, que é possível este advogado solicitar e requerer uma apreciação do Tribunal de Justiça que está acima do juiz. Então, quem dá a liminar é o juiz. O tribunal está acima do juiz. Geralmente, o Tribunal de Justiça tem posicionamento favorável à entrega da medicação. A gente tem jurisprudências que são decisões reiteradas sobre o assunto. Então, geralmente, o tribunal, ele concede o pedido e vai demorar de 10 a 15 dias para apreciação. Então, liminar negada, vale a pena recorrer com agravo de instrumento, tá? Voltando à questão da defensoria pública, se ela não tem, né, um parecer da defensoria, é bom que ela vá até lá. Agora, em tempos de pandemia, né, muitos órgãos estão fechados, enfim, eu não sei na cidade dela como está sendo essa questão, mas ela tem, geralmente tem um telefone da defensoria que ela pode ligar, né, ela pode verificar direto no fórum o processo. Isso é possível, né? Ela pode. Alguns fóruns também não estão abertos, né, ao público, mas a gente tem o site do Tribunal de Justiça. Então, por exemplo,
Se a pessoa está em São Paulo, ela entra no site do Tribunal de Justiça de São Paulo e coloca lá o número do processo. Ela não vai conseguir visualizar o processo inteiro se ela não tiver uma senha do cartório. Mas ela já consegue ter uma base, pelo menos, do andamento processual, até para que ela fique mais informada a respeito do processo que ela entrou. Mas o ideal é que ela fale com o defensor público. Sim, e também, para quem tem processo, não está entendendo onde está, o que está acontecendo, pode mandar para a gente que a gente faz essa consulta, porque tem muitos casos, assim, até essa semana a gente recebeu um falando, defensor, tá tudo demorando muito por causa do coronavírus, o que eu faço? Aí a gente foi checar, o processo foi arquivado por decurso de prazo, a defensoria perdeu o prazo. Então, às vezes as pessoas estão achando que está demorando, mas houve um lapso ali, nesse sentido a gente consegue pesquisar e pelo menos dar uma mínima orientação, só mandar para a gente. E, Paulo, é importantíssimo isso que você falou, porque, assim, as pessoas acham que as liminares, que as ações na área da saúde estão demorando por conta da pandemia, e não é uma inverdade isso. As ações, elas estão rápidas. Por exemplo, a gente entra com a ação, eu entrei com a ação nesta semana mesmo eu já tive resposta, é muito rápido. Então, se está demorando, dica, tem algo errado. Tem que verificar junto ao seu advogado, junto ao defensor público, o que está acontecendo até para agilizar. Na área da saúde, a gente não pode esperar. A gente precisa correr contra o tempo. A doença não espera. Então, nós precisamos ter respostas da ação, do pleito, como foi feito, e do andamento atual. Sim. Meninas, dúvida? Teresina, Rose, Ana? Eu tenho mais uma. Agora, pessoal, tá? De novo aqui. Eu trabalhei 8 anos numa empresa, tá? Na função de assistente administrativo. Era mexer com papel e tal. Eu tenho problema pulmonar desde criança e eu perdi parte de cada pulmão. E devido a inúmeras infecções, o médico chegou a um ponto de falar assim, você vai ter que parar de trabalhar. E ele tentou me aposentar por invalidez. Eu tinha, na época, 26 anos. Para mim foi muito difícil isso, né? Aceitar essa condição de ficar em casa. Isso foi durante 16 anos. Eu fiquei em auxílio-doença. Nesses 16 anos, eu fui liberada 2 vezes. Então, a primeira vez eu voltei a trabalhar. Eles fizeram a reabilitação ali, me ficaram nesse setor, eu fui para o cadastro. E eu estava 8 meses sem infecção na época. Depois, trabalhei 2 meses só e eu voltei com infecção. Eu não sei se era questão de ar-condicionados, que tinha um quarto no meu setor. Só que as infecções voltaram e o médico novamente mandou me afastar. E foram 2 anos e foi assim. Até que a última vez eu entrei em via judicial e fiquei até completar 16 anos. Aí fui liberada e eu pedi, eu até na época eu queria recorrer, né? Não consegui. Eu fiz 3 perícias e as 3 foram negadas. Tá? Agora, assim, ano passado, por minha surpresa, não era só o pulmão, mas era o coração também. Eu passei por uma cirurgia muito grande na artéria aorta, fiz toda a troca do coração, na saída do coração, e era para estar bem. E, esses tempos atrás, durante o exame, eu estou com um rasgo na aorta, eu estou com uma dissecção na aorta, embora pequena, tão parecido com aquilo que eu tenho. Então, tem todo um cuidado de questão de levantar peso, de questão de pressão e tal. E eu perguntei para o médico, se eu me encaminhar já para o cirurgião cardiovascular, a gente vai acompanhar. E eu perguntei para ele a questão de me aposentar por invalidez, que já foi negado 3 vezes. E ele até fez uma carta, ele me encaminhou para o médico do trabalho. O médico do trabalho olhou meus exames, porque numa perícia foi feita 100 exames, eu levei os exames. Ele escreveu uma carta, ele disse assim, se tu pegar essa carta e procurar emprego, tá? Dificilmente você vai conseguir, porque ela tem várias restrições, tá? E o INSS teria 2 opções, ou me recolocar no mercado de trabalho, tá? Dentro das minhas condições, ou me aposentar por invalidez. Essa carta está na mão da superintendente do INSS, mas ela já falou que dificilmente é uma situação bem difícil, porque a doença não é uma doença, não é um acidente de trabalho. É uma doença que eu tenho desde criança.
Tá? Hoje até está sendo pesquisado sobre uma síndrome de nação, que talvez é por isso que as minhas artérias, elas assim, elas rasgam, né? Então, assim, vale a pena eu pedir nova perícia, entrar novamente em via judicial, ou realmente uma pessoa que tem, isso acho que até tem uma questão dos pacientes que hipertensão pulmonar, qualquer outra doença, que não é visível, que você tem muitos, alguns já nascem, né? Consegue se aposentar ou não. É complicado, você olha assim, aparentemente você não tem nada, só que teus exames estão lá para provar isso. Então, Rose, depende, tá? Me fala uma coisa, você continua recolhendo para a Previdência Social? Sim. Tá, perfeito. Este é um requisito primordial, né? Todas as pessoas que querem requerer, né, ou que vão requerer um benefício posteriormente, precisam recolher para a Previdência e continuar recolhendo, tá? Você pode sim pedir uma nova perícia se você tiver a incapacidade para o trabalho, tá? Por quê? Uma coisa é ter a doença, as doenças, e outra coisa é ter uma incapacidade para o trabalho. E na aposentadoria por invalidez, o que se leva em conta é a incapacidade. Então, muitas vezes as pessoas têm a doença, têm acidente, mas elas têm condição para trabalhar. E aí o médico perito do INSS nega o benefício. Para você pedir no processo judicial o seu benefício de aposentadoria por invalidez, necessariamente você precisa pedir para o INSS primeiro. Então, você faz o pedido, vai lá, liga no 135 ou entra no meu inss.gov.br, colocar nova perícia, ou se alguém tiver já com uma situação de receber auxílio-doença, pode colocar prorrogação de perícia, aí já junta, né? Isso eu estou falando em tempos de pandemia, tá? Porque geralmente é na própria agência, ou você faz o procedimento assim e depois você leva a documentação. Em tempos de pandemia, com as agências fechadas, você faz a solicitação ou pelo telefone ou pelo site. Então, você junta o seu laudo médico, só que neste laudo é importante que você demonstre a incapacidade para o trabalho. Você coloca tudo que você passou, a cirurgia que você fez, essa dificuldade que você tem de retornar ao trabalho, né? Geralmente o médico, com o seu conhecimento técnico e científico, vai poder elaborar um bom laudo médico, e aí você junta no INSS e aguarda o posicionamento. Hoje, se for deferido, você já vai receber o seu benefício de auxílio-doença e depois você vai pedir a prorrogação. Se for negado, aí sim, eu acho que vale a pena você entrar com uma ação judicial, requerendo a aposentadoria por invalidez. E se for uma doença que traz realmente consequências irreversíveis, né, principalmente o tocante ao trabalho, e já pedir uma tutela de urgência. Por quê? Quando o juiz receber esse pedido, ele vai ou te conceder num primeiro momento, ou ele vai pedir uma perícia. Geralmente ele pede uma perícia. Só que você não vai passar por um perito médico do INSS. Você vai passar por um perito médico de confiança do juiz. Então, a visão, muitas vezes, ela muda, né? Se o médico perito do INSS acha que você não tem direito ao benefício e nega o benefício e você tem, a sua única chance de reverter isto é entrar com pedido judicial e passar por um perito de confiança do juiz. E aí, este perito, que vai ser também um médico, vai avaliar se você tem ou não condições para trabalhar. Se for concedido na ação, você vai ter o direito para sempre àquele benefício. Claramente que uma aposentadoria por invalidez, você vai ter aproximadamente aí a cada 2 anos ter que passar por perícia para ser avaliada, né, novamente, porque cessou a doença, cessou a incapacidade, você volta a ter condições para o trabalho, e aí cessa o benefício. Então, dificilmente um juiz vai
determinar um benefício, uma concessão, se aquela pessoa não tiver o direito. Oi, Paula. Tá. Falei com a Rose antes, ensinei ela a mexer e eu dei esse fora. Vamos lá. Aproveitando a pergunta do INSS, tem uma paciente aqui, a Valneide, ela está dizendo que nunca trabalhou carteira assinada e que se ela está perguntando se ela pagar o carnê por 1 ano, se ela consegue o benefício depois do INSS para aposentar então, por invalidez. É importante dizer assim, que as pessoas que não estão recolhendo para a Previdência Social, elas perdem a qualidade do segurado. É como um seguro. Eu tenho um seguro de carro, por exemplo, eu estou pagando mês a mês. Eu paro de pagar meu seguro, vou lá e bato o carro. Eu tenho direito àquele pleito? Não. É a mesma coisa do INSS. Você tem que estar contribuindo para receber tal benefício. Então, ela tem, sim, que resgatar essa qualidade do segurado. Ela pode recolher aí durante 1 ano ou até menos, dependendo do que ela vai pedir. E é importante que essa pessoa, ao se filiar à Previdência Social, ela não tenha a doença ou que essa doença tenha sido agravada ao longo dos anos, para que ela possa pedir a concessão. Porque, caso contrário, o INSS também vai negar aquele benefício. Então, eu tenho uma doença, por exemplo, e aí eu sei que eu estou doente, é uma doença grave que está me incapacitando. Então eu vou precisar de um benefício. Aí eu vou até o INSS, me filio à Previdência Social e vou requerer o meu benefício. Com certeza, o INSS vai apurar isso e vai negar aquele procedimento. Então, é importante que a pessoa, antes de ter a doença, que se filie à Previdência Social, pague o seu carnê e, ao longo do tempo, ela vai conseguir aí o seu benefício, ou por idade, ou por tempo de contribuição, ou por invalidez, ou um auxílio-doença, exceto alguns benefícios, por exemplo, como amparo assistencial, que não precisa contribuir mensalmente, que é um benefício dado ao idoso acima de 65 anos, ou a pessoa com deficiência comprovada, que tem uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, é um benefício que paga um salário mínimo sem 13º. Mas esta renda per capita, ela também é discutível. Hoje, a gente pode ter uma pessoa que tem um rendimento, e aí ela gasta com alimentação, saúde, educação, e se ela comprovar isso, ela consegue também esse amparo assistencial. Lembrando que o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, não precisa ter um tempo mínimo de carência, tá? Então, as pessoas, né, que tiverem doenças graves, que constam na portaria do próprio INSS, elas podem requerer aquele auxílio, mesmo que não tenham 1 ano de contribuição, porque é algo que elas podem passar na frente, digamos assim, porque a doença dessa pessoa está na listagem, como, por exemplo, neoplasia maligna, tuberculose ativa, Parkinson, né? Entre outras doenças graves que a gente tem. Tá. Eu quero falar. Uma pergunta agora aqui. Se organizem aí, quem vai falar primeiro? Fala, Teresina, Rose tirou o microfone. Posso falar? Pode. Tá. Então, dentro aí da questão da aposentadoria e por invalidez, até pessoal, agora faltam 2 anos para que eu me aposentasse por contribuição, por tempo de contribuição. Porém, o INSS me aposentou por invalidez. Quando a gente está aposentado, não contribui, né? Não contribui para a Previdência.
E a hipertensão pulmonar, ela acaba agrava a questão da cardiopatia. Eu tenho uma cardiopatia grave, já, né, foi por isso até que eu consegui a aposentadoria. Eu não pedi, foi a perita que mesmo que indicou. Aí a minha dúvida é, a cada 2 anos tem que ir lá. Agora, em março desse próximo ano, vai fazer 2 anos. Caso o perito... E a doença é progressiva, tanto que eu comecei com 67 da pressão no pulmão, agora eu tenho 90. Mas se o perito entender que eu posso trabalhar, como que fica? Aí eu vou ter que trabalhar esse tempo que faltava, no caso, na época, quando eu aposentei, faltavam 4, agora faltam 2. Eu vou ter que trabalhar mais 4 anos? Então, Teresina, eu indico, se for negado... Quanto tempo você já tem de aposentadoria? Vai fazer 2 anos, agora em março. 2 anos, tá. Então... 2 anos. Se for negado, eu aconselho você entrar com uma ação judicial para reverter isso, tá? Grandes chances de conseguir, porque você tem já uma comprovação que foi concedido a aposentadoria por invalidez por conta dessa necessidade, então dificilmente o INSS ele reverte, mas se reverter está errado, tá? Eu entraria com uma ação judicial sem dúvida. Tá. E lembrando, para quem é aposentado e precisa fazer a prova de vida, hoje, acabou de sair, está fresquinha a notícia de hoje, a prova de vida será digital. Então, a pessoa, ela precisa entrar no aplicativo do meugov.br e fazer a prova de vida, tá? Então, todo mundo que está naquele mês do aniversário ou passou pelo seu aniversário e não fez a prova de vida no INSS, ela pode fazer digitalmente sem ter que ir na agência, já vista que todas estão fechadas. Rose, fala? Posso? Eu tenho uma pergunta aqui. Para quem vai completar 18 anos, como é que faz para pedir o benefício do INSS? É uma menina, ela é jovem, no caso ela não trabalha nada, ela faz uso de oxigênio, conheço ela, assim, e ela tem muita dificuldade para caminhar e tal. Como é que ela faz para conseguir? Ela consegue? Ela tem que pagar um ano primeiro? Ela nunca recolheu para o INSS? Não. Tá. Mas ela já tem a doença e já tem incapacidade, né? Sim. Dificilmente ela vai conseguir. Porque ela já é aquela história que nós estávamos conversando anteriormente, né? Eu já tenho a doença, já tenho o agravamento, e aí eu vou me filiar à Previdência para pedir um benefício. Dificilmente ela conseguirá, não a inscrição, ela não conseguirá o benefício por conta dessa doença pré-existente. Ema? Tem uma paciente aqui que ela não está conseguindo mais trabalhar, certo? E o INSS negou o benefício com a alegação de que ela é muito nova para receber o benefício da aposentadoria. Não tem idade para receber esse benefício, mesmo ela sem condições de trabalhar. E isso foi comprovado. Ela tem laudo médico, passou por perícia. Tá. Se ela não tiver realmente condições para o trabalho, não tem a ver essa questão da idade. A aposentadoria, a validez, ela não leva em conta a idade, e sim a incapacidade para o trabalho. Então, desta forma, né, ela pode requerer e ela pode verificar quais são as condições aí, dependendo do caso, até entrar com um procedimento. Certo. Né, ainda no INSS está rendendo, sempre rende, né? Uma pessoa perguntou, se eu trabalho e peço benefício, doença, que eu imagino que seja, né, o auxílio doença e depois a aposentadoria, o valor que eu recebo é o mesmo de quando eu trabalho? Então, não.
O cálculo é diferente, tá? Não é o mesmo salário que a pessoa trabalha. Ela vai receber, por exemplo, se ela é CLT, ela vai receber até o 15º dia, ela recebe o salário dela pela empresa. Depois, ela vai entrar no INSS e o INSS vai fazer o cálculo e vai verificar o quanto que ela tem a receber. E aí já vai passar esse posicionamento. E aí ela vai ficar no auxílio-doença, passando por perícia, a partir do momento que ela tiver, né, possivelmente esta volta, né, ao trabalho, ela para de receber este auxílio-doença. Agora, se ela tiver um comprometimento mais efetivo, aí sim ela pode requerer já uma aposentadoria por invalidez, converter o auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Lembrando que as pessoas que precisam de cuidador, independente da aposentadoria que tenha, tem direito a 25% de acréscimo na sua renda mensalmente, inclusive 13º salário. Antes, esses 25% era só na aposentadoria por invalidez. Mas hoje o entendimento é que todas as pessoas elas têm direito a essa majoração, desde que elas consigam comprovar que precisam de um acompanhamento de um cuidador ou de uma pessoa específica para que eu fique com ela durante o dia ou durante a noite, enfim. Sim. Tem uma pessoa... Ai, meu Deus, vou deixar sempre ligado. Tem uma pessoa pedindo para colocar o site para fazer a prova de vida online, tá? Então, depois, se você puder passar, daí a gente coloca aqui no comentário. E eu descobri agora uma funcionalidade que vai ser ótima. Eu posso mostrar a pergunta para vocês aqui, ó. Paciente com fibromialgia pode se aposentar? Já tem laudo médico, está no auxílio-doença desde janeiro de 2020. Então, quando que faz essa conversão de auxílio-doença para aposentadoria? Então, na verdade, quem faz essa conversão é o próprio médico perito do INSS. Então, ele vai avaliar a condição de saúde daquele paciente, e aí, na própria perícia, ele já pode converter. E a pessoa, ela até pode pedir, né, falar quais são as suas dificuldades, que ela continua, né, na mesma situação, ou que houve um agravamento. É importante que essa pessoa ela leve também o laudo médico, demonstrando, né, essa necessidade de continuar afastada do trabalho, e aí solicitar isto para o médico perito. E aí, de repente, se ela não conseguir que seja transformado em aposentadoria por invalidez, é bom que ela já solicite também via judicial, ela pode solicitar a aposentadoria por invalidez, essa conversão. Mas, devido à reforma, nós tivemos várias mudanças que impactaram no cálculo da aposentadoria por invalidez. Ao invés de beneficiar, prejudicou. Então, o que a gente indica? Antes de você pedir qualquer benefício, né, vá até a agência, logicamente que agora não é possível, né, mas quando voltar tudo ao normal, ou até um contador que consiga fazer cálculos previdenciários e faça uma estimativa de cálculo. Então, por exemplo, se eu for me aposentar por invalidez hoje, qual que vai ser o meu salário? Ah, será este. Ah, e se eu for me aposentar por tempo de contribuição daqui 2 anos, será este. Ah, e se eu for me aposentar por idade daqui 10 anos, ah, será este. Por quê? Aí, essa pessoa, esse beneficiário, ele vai ter exatamente uma ideia de como será o seu benefício e se vale a pena entrar com pedido, porque às vezes não vale a pena entrar com pedido de aposentadoria por invalidez. E tudo isso aconteceu devido à reforma. Então, antes, a gente tinha uma situação até um pouco mais tranquila. Hoje, não mais. Então, por exemplo, se a pessoa recolhe 20 anos de contribuição, ela vai ter direito a 60%
em relação ao salário. E a cada ano vai aumentando 2%. Então, ela teria que recolher 40 anos. Então, dependendo de como for a vida contributiva daquela pessoa, eu não recomendo aposentadoria por invalidez. Então, façam essa estimativa, né? Peçam para o contador, procurem a agência. Eu acho que no telefone 135 eles não fazem, mas vejam essa questão direitinho, porque pedir um benefício depois para alterar é muito mais difícil e geralmente a pessoa ela não consegue. Tá, e aqui a Roberta está falando que eles alegam que a doença é pré-existente, então acho que não deu para entender muito bem, mas se de fato for pré-existente, ela não tem o direito, né, que foi o que você esclareceu, mas se não for pré-existente, como fazer prova da não pré-existência? Então, ela não precisa fazer prova, tá? Ela pode já se filiar à Previdência Social, recolhe por 1 ano e pede o benefício se assim houver a necessidade. A não ser aqueles casos de doenças que estão nessa portaria, que nós também vamos colocar, depois a Paula vai disponibilizar tanto o site da prova de vida, quanto este rol de doenças que não precisam de carência, cumprir os 12 meses de carência, tá? Então, ela pode sim se filiar. Agora, se ela tiver a doença, ela também pode se filiar. Por quê? Ela filia hoje. Se tiver um agravamento desta doença, aí sim ela pode pedir o benefício lá na frente. Então, não tem problema, tá? De qualquer forma, ela pode entrar com um pedido solicitando a inscrição. Legal. Meninas, tem alguma pergunta? Senão tenho 2 aqui para fechar. Só um comentário agora, eu acho que é bem injusto isso, essa questão que eles avaliam aqui sobre o INSS, da aposentadoria, porque, você tem uma doença pré-existente, tá? Você está trabalhando, você sofre acidente de trabalho, você perde um braço, eles vão considerar, eles vão te aposentar porque você é incapaz de fazer aquele serviço do qual você fazia. Mas você, de repente, tem outro braço, e às vezes a pessoa tem uma doença pré-existente, só que ela não tem condições de trabalhar, tá? Criança, a linha do coração, ela não veio lá de criança. Você veio, eu não sabia, ela veio depois, sabe? Então, é meio injusto isso, porque às vezes tu vê que tem pessoas aposentadas que realmente poderiam estar fazendo, porque assim, elas são inválidas fisicamente ali, mas elas teriam condições de fazer algum outro trabalho. Uhum, sim. Agora, em hipertensão pulmonar, problemas assim, eu também tenho problema pulmonar, eu não tenho HP, mas eu tenho outro. A gente sabe a dificuldade, muitas vezes, de você caminhar, de você subir escada, de você carregar alguma coisa, tem isso que me falaram, sabe? Então, assim, eu acho que isso também deveria ser levado em conta. Eu acho que essa avaliação é muito injusta que é feita. E a gente vê que vários pacientes não conseguem. Nessa menina de 18 anos ali, ela não consegue, digamos, porque ela já tem uma doença, tá? O que ela vai poder fazer? Então, a vida inteira ela não vai ter algum benefício, ela não vai ter condições de... Que é complicado, às vezes, a pessoa fazer alguma atividade até em casa. Sim. Eu acho que deveria ser olhado para esses pacientes também. Sim. Doutora, o Cláudio está falando aqui que ele é aposentado há 12 anos por invalidez e que ele faz a prova de vida na Caixa Econômica Federal, mas depois que ele aposentou não fez mais perícia. Será que eu tenho que fazer? Acho que ele está preocupado de fazer a prova de vida no INSS, né? Tá ligado ao sistema? Geralmente a prova de vida é para todos, né? Então tem que fazer, sim, até mesmo até ter um risco de perder o benefício, né? E hoje, agora abriu essa possibilidade aí de fazer digitalmente. Tá, então depois a gente passa o site, Cláudio, daí você entra e por garantia já faz, né? E para fechar aqui, é uma pergunta da Flávia, mas eu vou emendar com os casos, enfim, que são parecidos que a gente está enfrentando, que ela fala, doutora Cláudia, aqui no Distrito Federal, os pacientes estão enfrentando falta de Bosentan há 8 meses. Bosentan é um dos medicamentos para hipertensão pulmonar e faz parte do protocolo do Distrito Federal, ou seja, está na lista do SUS. Como os pacientes podem buscar seus direitos? E aí, só para contextualizar um pouco, os pacientes já foram até o Ministério Público, já existe uma demanda que está para apreciação do juiz agora, e é o mesmo caso de vários outros estados, até depois a Carolina embaixo do Rio falou, aqui no Rio também.
Inclusive, já tivemos morte de pacientes por falta de medicação este ano. Então, existe um quadro aí de muitos meses dos pacientes sem medicação e que o Ministério Público já foi acionado. No entanto, a demanda não foi apreciada, mas, por vezes, a gente também já tem caso de que eles conseguem uma liminar, conseguem, enfim, ou a própria sentença, mas não está sendo cumprida, né? Então, eu queria que você pudesse falar assim, um panorama geral do que pode ser feito, qual seria o melhor caminho, se essa é a rota mesmo que é que a gente está seguindo, ou se tem alguma outra dica. Então, além do laudo médico que a gente falou inicialmente, né, é importante que esse paciente também peça para o seu advogado agir na ação. Teve sentença, teve tutela deferida, tem que pedir para o juiz, pena de multa, busque apreensão de medicamentos, né? Várias vezes nós já fomos à Secretaria de Saúde com oficial de justiça, pegar o medicamento da prateleira. Advogado na área da saúde faz muito isto. Então, essas ações dos advogados são necessárias para que se busque o medicamento. Não basta ação civil, tem que ser uma ação administrativa também. É importante que esse advogado ele seja atuante até mesmo para beneficiar o paciente, porque se esperar só o procedimento judicial, a notificação através do fórum, do cartório, isso pode demorar e o paciente não pode esperar. Então, uma atuação mais efetiva. Então, ele poderia conversar com o advogado ou mesmo a gente no Ministério Público. O caso do Ministério Público, a gente está acompanhando mais de perto o processo virtualmente, mas em outros casos, que se for uma demanda individual, conversar com o advogado, se já buscou aplicar multa, já pediu para aplicar multa, ou, de repente, até o bloqueio do valor, né? Ficar nessa provocação do que está fazendo, porque sempre há o que fazer. Sempre há o que fazer e sempre traz resultado. Então, assim, quando tem uma determinação judicial, o plano ou o SUS, ele tem que cumprir. Ele não está fazendo nenhum favor. É uma determinação. Ninguém pode se esquivar de cumprir uma determinação judicial. Só que alguém tem que cobrar. E aí cabe ao advogado, ao defensor público, cobrar aquela atuação, aquela entrega mais efetiva. Em relação à ação civil pública, é importante, sim, que o Ministério Público atue e também as associações podem entrar com ações civis públicas, até pedindo uma liberação de um tratamento, de um medicamento, mas são mais demoradas. Então, enquanto isso, a gente indica essas ações individuais. Tá. Então, enfim, fica o recado para todo mundo ir procurar a defensoria, entrar com ação individual, porque eu acho que até dá base, né, subsídio para depois a gente procurar o Ministério Público, ele comprar essa briga, né, para o coletivo, né. Bom, a gente já está 1 hora aqui, não para a pergunta, mas eu tenho que encerrar. Agradeço muito todo mundo que participou, que está assistindo, você, doutora Cláudia, sempre super solícita, assim, com a agenda disponível para a gente, e tem um valor imensurável, você sabe disso, informação e compartilhar tempo, né, nesses dias de hoje. Muito obrigada mesmo. Rose, Teresina, Ana, que foram chamadas hoje e se dispuseram, obrigada. A gente vai ter mais encontros virtuais nos próximos, e aí vão ser comandados só pelos líderes, eu já nem quero mais entrar para ficar na mão de vocês. Obrigada a todo mundo, enfim, espero que tenha esclarecido, mas também se não esclareceu tudo, pode mandar que a gente tenta ir respondendo aos poucos, tá bom? Muito obrigada, boa tarde e bom restinho de semana. Beijo. Beijo.